Muito bem, minha gente. Deixa eu conversar com o Gabriel Andresso. Ele tem feito o dia a dia do Vasco da Gama. Já conversei com meu amigo Thiago Veras, que faz o dia a dia do Botafogo. Inclusive, uma boa notícia para a torcida da Estrela Solitária. Júnior Santos, um dos principais jogadores da temporada, artilheiro da Libertadores, será relacionado para o clássico desta terça-feira no estádio Newton Santos. Wellington, que horas que é o jogo? É 9h30 da noite e mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Eu vi que você botou no site da Tupi que o Felipe Coutinho não será relacionado, é isso, Gabriel? É verdade, Felipe Coutinho mais uma vez vai ficar fora do jogo. Se o Botafogo tem o retorno do Júnior Santos, o Vasco ainda não tem o retorno do Felipe Coutinho. Ele não tem lesão, mas ainda está apresentando sinais de cansaço muscular, então por conta disso ele não tem aí a possibilidade de atuar, enfim, neste duelo da 32ª rodada do Brasileirão. Já tinha sido poupado na partida contra o Bahia e agora mais uma vez fica de fora até do banco. Zagueiro Léo Pelé, por sua vez, é um jogador que tinha sido poupado junto com o Coutinho, mas volta para a relação. Tem até possibilidade de ser o titular, mas em princípio seria mesmo João Vitor e Maicon a dupla titular. O Coutinho ele já vem apresentando esses sinais de cansaço por conta da sequência de jogos há algum tempo. Rafael Paiva, por conta disso, decidiu deixá-lo de fora da partida contra o Bahia. O Bahia aproveitou, fez aquele grande jogo e mais uma vez está como titular. O Coutinho treinou durante a semana, mas por ainda ter alguns, como falamos, sinais de fadiga muscular, de cansaço, enfim, o técnico Rafael Paiva e a comissão técnica acharam por bem deixá-lo de fora desse jogo. Até porque o Coutinho, a gente conhece bem, é um jogador que precisa de um certo cuidado, não é? Até para você extrair o melhor que ele tem, que é um jogador inteligente, é um jogador que, quando está em campo, ele ajuda. Me recordo, inclusive, do jogo contra o Atlético lá em Belo Horizonte, na Arena MRV. Você fez o jogo junto comigo. Foi uma partida muito interessante do Coutinho, até cansar e ser substituído. E o Paê encheu os nossos olhos naquele jogo contra o Bahia. Fez uma partida memorável e a gente vai esperar dele tudo isso, né, nesse jogo com o Botafogo. E essa equipe do Botafogo que é sensacional, né, Andressa? O Botafogo tem realmente uma qualidade acima da média e temos observado, né, aquilo que o Botafogo fez e vem fazendo ao longo da temporada. Não é à toa que chega a essa 32ª rodada como líder do campeonato, mas é realmente um time forte e o Rafael Paiva até falou sobre isso, Wellington, após o jogo contra o Bahia, perguntado sobre a questão do gramado, um campo sintético, um campo artificial, no qual o Vasco ainda não perdeu esse ano. O Vasco jogou 2 vezes no Newton Santos, ganhou as 2. Uma do Botafogo, 4-2 no Campeonato Carioca, e uma do Fluminense, 2-0 já por esse Campeonato Brasileiro. E o Paiva disse que espera um grande jogo, sabe que o Botafogo é um adversário muito difícil por estar brigando pelo título, mas que será importante ganhar, porque é um divisor de águas naquilo que o Vasco vai almejar para a reta final da temporada. A gente lembra que depois dessa terça-feira vão faltar 6 jogos para terminar o Brasileirão. 3 em casa e 3 fora. O Vasco vencendo chega a 46, já acaba matematicamente com qualquer hipótese de rebaixamento, que a gente já nem está mais falando, porque virtualmente não... Já tem algum tempo, né? Pois é, né? Mas, enfim, tem torcedor que só fica tranquilo quando passa dos 45. Então pode ser que realmente agora essa chance matemática, por menor que ela seja totalmente descartada. Mas também existe uma possibilidade de haver aí uma tentativa de arrancada rumo a Libertadores, o que depende diretamente de Cruzeiro, Flamengo e Botafogo. Cruzeiro ganhando a Sul-Americana, abre uma vaguinha. Botafogo ganhando a Copa Libertadores, abre mais uma vaguinha. Flamengo ganhando a Copa do Brasil, outra. Então aí o G6 poderia virar até G9. Então o Vasco em 9º se classificaria para a Libertadores. Mas por que passam 9 brasileiros para a Libertadores? Isso é outra discussão. Deixa eu explicar, é fácil. O Brasil tem 6 vagas garantidas. Se ele ganha a Copa Libertadores, ele tem mais uma. E se ele ganha a Copa Sul-Americana, ele tem mais outra. Então, na verdade, são 8 vagas
mas aí você abre 9 chances, porque o campeão da Copa do Brasil, ele entra na Libertadores da América diretamente na fase de grupos e abre uma vaga no Campeonato Brasileiro, entendeu? Então funciona dessa maneira. Deixa eu falar contigo sobre o gramado, que é interessante. A gente sempre, no noticiário, em jogo com o Atlético Paranaense, lembra da grama sintética. No Palmeiras também. No Botafogo eu não vejo ninguém reclamar. Pois é. No começo isso chegou a ser realmente um pouco mais discutido, mas hoje em dia até que nem tanto. Pelo menos nos últimos meses a gente não tem visto tanta reclamação. É um gramado também de boa qualidade, a gente tem que falar, mas, querendo ou não, por não serem muitos times no Campeonato Brasileiro que atuam com o gramado sintético, alguns até usam um gramado híbrido, né, que é 90% natural, 10% sintético, tem uma distribuição de porcentagem aí. São os casos do Maracanã e da Arena do Corinthians. Exato, pois é. Mas, enfim, tem pessoal, como você falou, Palmeiras e o Atlético, que jogam num campo que tem mais textura de gramado sintético, mais textura artificial, mas, de fato, não se reclama muito no caso do Botafogo. Mas não deixa de ser um trunfo a favor do Glorioso e que para o Vasco, de certa maneira, não está sendo, vamos dizer, um empecilho, um obstáculo, exatamente por causa disso que eu falei, por já ter vencido o Botafogo no começo do ano e por já ter vencido o Fluminense. Até se aventou a possibilidade do Ryan ser o titular para o jogo de amanhã, ele disputa a posição com o Puma Rodrigues, lembrando que o Hugo Moura e o Verratti voltam de suspensão e são nomes confirmados na equipe para esse clássico dessa terça-feira do lado vascaíno. O Adrielson será titular na zaga porque o Bastos recebeu o 3º cartão amarelo, vai cumprir a suspensão automática. Então é isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo, né? Só resumindo aqui do que a gente tem aí, Vasco e Botafogo hoje, 9h30 da noite, no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa vencer esse jogo para ficar ali encostando na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro, sempre brigando com os times que estão ali tentando vaga na Libertadores. Acredito muito que o Vasco tem essa capacidade de conseguir essa vaga por conta própria, não ter que depender de títulos dos rivais para poder se classificar. Peço aí que você deixe sua opinião nos comentários, se você acha que o Vasco consegue com as suas próprias pernas chegar nesse G6, ou se o Vasco, mesmo dependendo aí dos rivais, em termos de zoações, essas coisas assim, você acha que o Vasco pode conseguir um caminho mais tranquilo indo com o título dos rivais para a Libertadores. O Vasco indo para a Libertadores vai ter que investir mais aí nos jogadores, contratar certo, não fazer contratações por só contratar, mostrar que está contratando. O Vasco terá que contratar jogadores para poder reforçar mesmo o elenco, deixar um elenco forte para disputar Libertadores e ter chance de chegar bem longe na competição e avançando as fases e embolsando mais dinheiro, porque na Libertadores o Vasco terá sempre casa cheia nos seus jogos, venderá mais camisa, mais sócio, mais tudo, patrocínio, muito mais dinheiro o Vasco irá conseguir se classificar para essa Libertadores, assim eu creio. Então é isso aí, torcedor, ficamos por aqui com esse vídeo, voltamos aí 4 horas da tarde trazendo mais novidade para vocês. Forte abraço.